Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Dinheiro. A obtenção de novas plantas de árvore do dinheiro pode ser feita de diferentes maneiras. A mais simples delas são as estacas. É a que os iniciantes devem experimentar. Aos floricultores mais experientes que queiram brincar, recomendamos que esperem até a floração da árvore gorda e coletem sementes. Ou compre sementes prontas e plante-as, aguardando os brotos. É melhor propagar a crassula na primavera, pois as plantas plantadas no verão podem não florescer. Outra opção é usar folhas carnudas para a propagação. Isso é mais difícil do que fazer mudas, mas você pode tentar. Observe que não faz sentido germinar variedades com folhas variegadas usando esse método. Propagação por estacas. O material deve ser extraído sem dor de uma árvore suficientemente madura. É desejável que o arbusto mãe tenha mais de 3 anos de idade. Se houver raízes aéreas nas estacas, isso significa que elas serão aceitas sem problemas. As estacas devem ser fortes, saudáveis, com cerca de 10 cm de comprimento. Se necessário, você pode enraizar a parte superior da árvore do dinheiro. Corta entre os segmentos. Estágio preparatório. Para ajudar as estacas a se desenvolverem, o seguinte procedimento deve ser realizado. Dilua um comprimido de ácido succínico em uma xícara de água quente. Aguarde até que a mistura esfrie e adicione cornevin. É permitido substituí-lo por etrulanchinome, pegando a ponta de uma faca. Depois de mexer, use um cotonete para aplicar o remédio no broto, onde as raízes devem aparecer. Polvilho locado. Corte com carvão ativado moído e deixe secar por 3 a 4 horas. Plante-o das mudas. Após o procedimento preparatório, comece a plantar as mudas. Coloque uma queimada de drenagem no fundo do copo plástico. Despeje uma mistura adequada para suculentas. Dilua com areia e adicione um pouco da mistura acima. Adicione ao solo um disco de algodão embebido na solução. Plante as mudas no substrato com cerca de 4 cm e não aperte. Coloque o copo em uma área sombreada. Lembre-se de que não deve estar muito quente. A areia reterá a umidade dentro do solo e evitará que o mofo se espalhe. Até 3 espécimes podem ser plantados em um recipiente nesse estágio. Como alternativa, adicione folhas caídas às mudas. É possível que elas também criem raízes. O animal deve criar raízes em 1 ou 2 semanas. Quando as primeiras folhas aparecerem e a parte superior for formada, você poderá respirar aliviado. A operação de propagação foi bem sucedida. Agora é hora de levar o animal para um local mais iluminado. Depois disso, é aconselhável não mudá-lo de lugar por um ano. Ao mesmo tempo, não é permitido que a luz solar direta incida sobre o amigo verde. Cuidados com uma muda nos primeiros 8 meses de vida. A planta jovem não precisa de fertilizante. Depois, mensalmente, ela pode ser fertilizada com preparações para suculentas ou cactos. Mas o fertilizante deve ser diluído 2 ou 3 vezes mais do que o indicado na embalagem, para não exagerar na nutrição. A rega é feita quando a camada superior do solo seca. A água é levemente aquecida. A cada 2 meses, é desejável estimular o crescimento da muda, diluindo a água para irrigação com uma gota de ácido succínico. Pegue um comprimido e dilua em uma xícara de água morna. O primeiro transplante deve ser feito depois de 1 ano. Em seguida, a planta de folhas grossas é transplantada para um vaso maior conforme necessário, aproximadamente a cada 3 a 4 anos. Propagação por folhas. Se a planta ainda não tiver material para estacas, outra opção é usar folhas. Escolha um material saudável e resistente para a propagação. As folhas são secas e plantadas da mesma forma que as estacas. Apenas o recipiente para a muda deve ser um pouco menor em volume. Na propagação de folhas de plantas de folhas grossas, a areia é substituída por carvão vegetal, previamente triturado. E folha não deve ser enterrada muito profundamente no solo. Ela deve ser exposta em um ângulo. Assim, ela não interferirá na muda que está surgindo. Quebra a folha puxando-a para o lado. Umedeça o corte com antisséptico. Você pode usar cúrcuma, e deixe secar por 4 a 5 horas. Polvilho carvão vegetal sobre o solo. Pulverize com spray. Enfie a folha no solo e fixe-a. Aproxime o vaso com a muda da luz, mas não o coloque no sol. Não regue o animal com frequência. Apenas umedeça levemente o substrato em um círculo. Quando a muda brotar, elimine a fixação. Ao plantar em um recipiente de uma só vez várias folhas da árvore do dinheiro, você pode enterrá-las no substrato quase deitadas. Depois, com uma planta jovem,
Você precisa fazer tudo exatamente da mesma forma que com as mudas. Propagação na água. O problema da germinação de estacas e folhas da árvore gorda sem solo é a possibilidade de apodrecimento da semente. Mas se você quiser obter resultados, pode tentar. Nesse caso, você terá que despejar água fresca a cada 3 dias, tingindo-a levemente com verde malaquita para protegê-la do crescimento de fungos. Como enraizar as mudas na água? Em uma estaca recém-cortada, corte as folhas inferiores. Dissolva um pouco de agente de enraizamento em um copo de água. Mergulhe a folha na solução e dê-lhe apoio se ela não conseguir se segurar sozinha. Coloque-a em um local onde não receba luz solar direta. Depois de aguardar o surgimento das raízes, plante em vaso. Os recipientes com plantas jovens não devem ser movidos. Dê aos animais de estimação a chance de se fortalecerem primeiro com o crescimento da massa de raízes em um só lugar. As folhas são enraizadas de acordo com o mesmo esquema, só que elas não devem ser colocadas muito fundo na água. Depois que o broto estiver enraizado, você deve remover a folha-mãe, cortando-a cuidadosamente. Se você notar a curvatura do broto, não faça nada. Depois de cortar a folha-mãe e plantar o caule em um vaso, você pode nivelá-lo. Propagação em musgo. As folhas da crassula são capazes de criar raízes, permanecendo em um ambiente úmido e musgoso. Isso é feito da seguinte maneira: trata um pedaço de musgo da floresta ou esfagno comprado em uma loja com uma solução fraca de permanganato de potássio. Umedeça o musgo. Coloque-o em uma caixa e coloque uma folha de planta dentro dela. Não cubra com uma tampa e umedeça constantemente a massa verde. Quando a folha brotar, você poderá plantá-la no solo. Essa opção raramente é usada pelos cultivadores de flores, embora dê melhores resultados do que o cultivo na água. Propagação por sementes. Se você cultivar uma árvore de dinheiro a partir de sementes, todas as características das espécies de plantas jovens serão preservadas. As sementes são vendidas em lojas. Você também pode tentar obter sementes por conta própria. Com obter sementes da folha grossa, um animal de estimação com mais de 5 anos de idade é capaz de florescer. Se a crassula estiver contida em um vaso muito largo, será impossível conseguir a floração. No inverno, o amigo verde deve estar em uma temperatura de 15 graus Celsius. Com a chegada do calor, é aconselhável levar o vaso para a varanda ou para o pátio, mas a planta deve ser protegida de flutuações de temperatura e correntes de ar. Até fevereiro, a árvore do dinheiro não é fertilizada e deve ser regada uma vez por mês. De março em diante, você deve adicionar fertilizante 2 vezes por mês. Escolha para suculentas e cactos. O vaso deve estar em um local bem iluminado, mas de forma que não sucumba à ação da luz solar direta. Limpe as folhas da poeira regularmente. Quando a fatianca floresce, é necessário fazer um fertilizante para a floração. As sementes estarão prontas quando os floretes desaparecerem. Elas devem ser cortadas e deixadas para secar, sem cobrir nada. Depois disso, podem ser plantadas. Germinação das sementes. Para começar, é necessário preparar um solo adequado. Você pode comprar uma mistura pronta para suculentas, adicionando uma parte de areia para 2 partes de terra. Polvilhe uma fina camada de cinzas por cima. Coloque uma camada de drenagem no fundo do recipiente e, em seguida, adicione o substrato. Pulverize o solo com um pulverizador, usando água morna com uma pequena quantidade de cristais de manganês. Coloque as sementes em cima do solo sem cavar. Monte uma estufa, coberta frouxamente com uma garrafa plástica cortada e invertida. Remova a garrafa plástica diariamente para arejar por 5 minutos. Durante esse tempo, borrife as sementes e remova quaisquer gotas de umidade da garrafa. É conveniente germinar as sementes da árvore do dinheiro em um germinador automático especial. As mudas devem aparecer em cerca de 2 semanas. Após a germinação, as mudas são plantadas com 1 centímetro de distância em uma caixa com o mesmo solo. A vegetação não precisa mais ser coberta. Quando os brotos ficam mais fortes, eles são tratados como se fossem estacas, transplantando-os para vasos separados. Para que os novos indivíduos da árvore do dinheiro se desenvolvam bem, não inunde o substrato. Ele deve ser apenas ligeiramente umedecido. Como você pode ver, não há nada complicado na reprodução da árvore do dinheiro. Você só precisa dedicar um pouco de tempo para organizar tudo corretamente e ser paciente, aguardando o surgimento de novas plantas jovens.